Olá, hoje vamos pintar uma coruja. Eu estou usando uma tela bem pequenininha, de 20 por 30. Vou fazer um desenho com lápis, usar as tintas a óleo, fazer a mistura das tintas aqui nesse papelão de paleta. Preciso também de um paninho, solvente, pincéis, né? Eu vou fazer essa coruja, uma parte dela, não vou fazer a coruja inteira. Então eu vou riscar aqui ela bem geometrizada, porque eu vou trabalhar um degradê de sombras, né? E hoje o degradê de sombras vai ser utilizando uma sobreposição de marrons para escurecer, né? Então eu vou usar a cor normal e o marrom para fazer a sombra. Então eu estou aqui fazendo um esquema geométrico das partes onde vão as cores diferentes, né? As tonalidades diferentes. Vou usar como base a coruja vermelha do Madagascar. Então ela vai ser toda vermelha, claro, com alguns detalhes de outras cores, né? Assim, uma nuance diferente, né? Então, as tintas a óleo estão aqui e eu não vou escurecer usando preto. Não vou escurecer usando preto. Eu vou escurecer usando marrom. A prioridade vão ser essas cores, né? O vermelho, o laca e o amarelo, né? E vou fazer a mistura aqui. Então, eu vou começar usando algumas cores puras. Essa é o que eu vou chamar de primeira camada, tá? Então, vou colocar o meu vermelho. Vou começar aqui na lateral do olho da coruja. Vou começar colocando a cor pura. Então, depois na lateral é que eu vou colocar, pegar um pincel menor. Na lateral é que eu vou colocar um pouquinho escuro, como se fosse assim, o que está vivo é mais para cima e o que está escurecido é mais para baixo. Então eu vou aplicar aqui nessa região retangular aqui, geométrica, mas depois vai perder esse geometrismo, né? Isso é só para marcar realmente as áreas de cor, tá? Então vou jogar o vermelho puro nessas duas regiões aqui e nas regiões laterais ao vermelho eu vou escurecer. Só que eu vou escurecer fazendo um marrom. Se você não tiver um marrom, você vai fazer o seu marrom. O marrom, ele é possível fazer, tá vendo? Essas aqui eu vou escurecer. É possível fazer o marrom usando o vermelho com o verde, né? Então vou usar aqui o verde, que é uma cor secundária, né? E vou colocar o vermelho, que é a cor primária. Então vai dar um amarronzado. Cuidado para esse marrom não ficar muito esverdeado. Vai misturando aos poucos. Vou usar a espátula aqui para escurecer, para fazer o marrom. Se achar que está muito esverdeado, põe um pouquinho mais de vermelho, tá? E esse marrom aqui, ele vai ser a base da pintura. Mais um pouquinho de vermelho. A base para fazer a sombra. Então, ó, eu vou sujar a minha tela com esse marrom, mas bem pouquinho. Só para fazer um fundo escuro. E depois, tá vendo o marrom, ó, o tom do marrom. Então, vou pegar outro pincel, para não precisar ficar lavando o pincel toda hora, né? E vou fazer aqui nas laterais uma área, um lambidinho assim, bem, tá vendo? Tá até parecendo a tela. É só para dar uma sujadinha, né? Para fazer o fundo mais escuro. Agora eu volto na cor vermelha pura. Olha aí para vocês verem, ó, não pus muito. Agora eu volto na vermelha pura. Eu pego o pincel e vou passar esse vermelho puro em cima desse marrom. O que vai acontecer? Nós vamos ter um vermelho com sombras, né? Ele vai ficar um vermelho escurecido, né? Um vermelho
sombreado. A gente vai falar que ele tem sombra. Então vai ficar como se fosse assim, a parte do vermelho mais claro ficou para cima e as outras duas partes ficaram para baixo, né, as mais escurecidas. Eu vou repetir isso em toda a coruja, tá? Eu vou repetir isso com outras cores, por exemplo, vou repetir com laranja, vou repetir com amarelo, vou repetir com laca, né? Então eu posso aí ainda, ó, evitar ficar muita divisão, passo de novo o pincel aqui, ó, para ficar mais uniforme, para ficar esse movimento, né, de claro e escuro. Então vou mostrar aqui rapidinho, né, as áreas que eu estou escurecendo, né? Então eu posso, não preciso ficar lavando o pincel toda hora, né? Algumas áreas eu vou com vermelho, vendo, ó, vou com vermelho, e as outras áreas eu vou colocando a base em vermelho, e aí as outras áreas eu vou colocando a base marrom para dar esse movimento, né? O movimento. Então eu pego o pincel novamente e aplico lá o marrom e vermelho por cima. Esse movimento você vai repetir em toda a coruja, tá? Esse movimento de fazer áreas mais claras e áreas mais escuras. Use a geometria que você desenhou na sua coruja para ter essas áreas de cor diferentes, né? Tá vendo? Então levanta e abaixa. Então eu vou repetir isso em toda a coruja, fazendo esse movimento, né, de escurecer. Vou aplicar um laranja. Laranja é o amarelo mais vermelho. Vou fazer esse bico, uma área mais escura, aplico o marrom e ponho o laranja por cima do marrom, como se a luz estivesse vindo da direita, e então o outro lado fica mais sombreado, né? E assim eu vou repetir. O lado direito vai ficar um pouco mais claro que o lado esquerdo, né? E vou pintando em toda a coruja. Toda essa carinha da coruja vai ficar meio esquisitinha, mas é porque ela ainda não tem pelinhos. Calma, já já a gente vai pôr os pelinhos nela. E ela é uma coruja vermelha, mas eu posso colocar as cores próximas do vermelho, que é o laranja, que é o amarelo, que é o laca, né? Então, e essas cores eu vou dando a nuance dela, né? E assim eu vou repetindo em toda a coruja até preencher ela toda, né? A hora que ela estiver toda preenchida com cores, eu vou fazer os pelinhos para vocês verem. As asinhas, vou pôr aqui um pouquinho mais escuro. Esse escuro depois vai ser coberto, gente, não preocupa não. É porque tem que ter... a ideia aqui é mostrar que vocês podem fazer para não ficar uma cor chapada, uma cor única, tá? Ó, puxa ainda enquanto tá molhado. Os risquinhos aqui, ó, como se fossem os pelinhos dela, tá vendo? Aí você aproveita e puxa de um lado para o outro. Uma cor vai entrando na outra. Já vai tirando um pouquinho esse ar de coisa geométrica, né? Mais escuro da esquerda. Sombra. Peninhas, né? Peninhas. Depois a gente vai fazer mais peninhas aqui, mas calma, isso aqui... A pintura, olha, é assim, exige que você tenha paciência um pouco de ir fazendo por camadas, né? Faz uma pintura, passa uma pincelada e assim por diante, né?
Isso, bem aqui. Isso. Bom, então agora nós temos uma segunda parte do nosso trabalho, né? Eu posso conseguir um marrom com verde e com vermelho, relembrando da parte anterior. Mas eu posso fazer o marrom também do laranja com azul, né? Eu posso fazer usando uma secundária com uma primária, né? Então você pode fazer várias coisas de marrom, né? O importante é que você não se prenda muito ao preto, tá? Então nós vamos fazer agora o fundo. Então esse fundo aqui, depois os olhos, tá? O fundo também vai ser usando a técnica de colocar sombra em alguns lugares. Eu vou fazer de conta que tem aqui nesse fundo uns galhos de umas árvores lá no fundo. Então eu vou encher aqui de linhas marrons como se fossem os galhos, tá? E depois eu vou passar tinta em cima. Então onde que tiver esse galho, essas linhas, vão ficar uma cor escurecida e vai como se fosse um desfoque lá no fundo. Entendeu? Aquilo que está mais aqui na frente tem nitidez. Aquilo que está lá no fundo não vai ter nitidez, vai ser desfocado, né? Mas eu não vou ter o fundo chapado, eu vou ter um fundo como se tivesse uma paisagem lá atrás, tá? Então, coloquei o marrom, mostrei outro marrom para vocês que é o laranja mais o azul, né? E agora eu vou aplicar aqui no fundo um azul. Eu vou começar do lado de cá, lembra que é o azul mais claro, né? Porque o da direita é mais claro e o da esquerda mais escuro, como se a luz estivesse vindo de lá, né? Então eu vou pegar aqui esse azul claro e vou aplicar do lado direito, tá? E onde eu for passando, ó, ele vai, eu tento como se fosse desmanchar o galho, tá? Eu vou passando aqui tudo, nesse galho aqui, tá? E vou fazer isso aqui atrás, nele todo. Vou aplicando aqui o azul claro, depois eu pego o azul escuro, aplico nas partes e passo por cima. E aí como vai ficando como se a árvore estivesse lá no fundo, entende? Vai ficando desmanchado, uma coisa mais sutil. Porque o que a gente quer dar ênfase é na coruja, mas a gente não quer que o fundo fique reto, liso, né? A gente quer que ele fique como se tivesse uns detalhes lá no fundo, tá? Bom, volto aqui, aplico mais um pouquinho de tinta aqui, porque achei que tá muito claro. Afinal de contas, as corujas gostam da noite, né, gente? O bom da pintura é isso, você pode voltar. Imagina aquele pessoal antigo que voltava 300 vezes, aqueles perfeccionistas, que enquanto não tivesse bom mesmo, do jeito que eles queriam, feito o fundo, agora vamos para os olhos da coruja. Então a coruja, ela tem um olho assim, ó, parece que a maioria das corujas tem esse olho amarelo, tá vendo? E preto no meio da pupila. Então nós vamos usar isso aqui também. Mas como é que faz? Que esse olho tá aqui meio quadrado. Não, calma, a gente vai arredondar isso aqui, tá? Eu não vou usar o azul, vou usar o preto. Poderia usar o azul escuro, tá? Mas eu vou usar o preto. Só que eu vou começar pelo amarelo, porque a gente começa sempre da cor mais clara. O preto é mais fácil você cobrir o amarelo, né? Então vamos lá. Vou fazer essa parte aqui.
Então, vou fazer um olho aqui arredondado, usando o amarelo dos dois lados. Agora eu vou aplicar o preto, né? Aqui nessa lateral, peraí. Limpar o pincel. Preto. No meio. Posso segurar o dedo lá em cima, se a gente não tiver base, né? Pretinho, muito bem. Agora eu vou fazer o preto na lateral do olho, ó. Posso passar por cima desse vermelho que eu tinha antes, não tem problema, gente. Passo do outro lado, seguro o dedo lá pra ficar... Pra não encostar na tela. Se eu encostar na tela, eu vou sujar tudo, vou estragar a minha tela. Bom, agora eu vou fazer aqui, vou usar essa lateral aqui, marronzinho, e vou puxar como se fosse aqui uns pelinhos em cima do olhinho dela. Ó, vendo? E aí eu vou cobrir essa parte branca, gente. Tá sobrando aqui, ó. Eu vou preencher toda a parte branca com sombra. E assim o olho vai ganhar uma profundidade. Porque gostei. Agora vamos fazer os pelos, porque se a gente fez o fundo, matou um pouco de pelo, não é? Então agora eu vou subir cada pelinho aqui em cada área novamente, ó. Então eu pego o amarelo e puxo o pelo aqui nessa área amarela. Tá vendo? E vou puxando pra cima. Isso. E vou fazendo uns cabelinhos entrando lá em cima no meu fundo, em cima da cabeça também. E aí eu vou fazer isso em todas as partes, né? Se eu pegar exatamente a mesma cor que eu usei embaixo, não vai aparecer. Então precisa ser um pouquinho, a cor precisa ser um pouquinho escura para aparecer os pelinhos que eu tô trabalhando, tá? Isso. Então, ou se eu usar exatamente a mesma cor, só vai dar para ver de pertinho que ele deu um certo volume. Mas olha, eu posso puxar agora aqui nas laterais, vou puxando aqui as peninhas, né? Que ela tem umas peninhas fininhas, né? E vou puxando para tudo quanto é lado aqui. Para ela ficar bem interessante, né? Porque ela não é retinha na lateral dela, né? Eu puxo aqui no meio. Agora a gente vai dando uma cara de coruja, né? Umas peninhas bem pequenininhas, bem fofinhas para ela. Isso, vou puxando aqui embaixo, põe uma cor mais alaranjada. Isso, e vou puxando para tudo quanto é lado, ó. Volto, vou cobrindo. Esse bico aqui, eu vou clarear ele um pouquinho. Vou pôr um amarelo aqui em cima. Vamos ver se ele clareia. Vou puxar aqui, que tá faltando uns pelinhos aqui. Acho que terminei. Eu vou deixar assim. Muito bem. Vou deixar secar, depois eu vou assinar. Porque tá muito molhado agora. E ficou pronta aí a minha coruja, olha. Agora eu quero ver a de vocês. E tem uma coruja. Pode ser uma coruja inteira, mas olha como é bonito o olho da coruja. Muito bem, obrigada.